Olá, amigos do canal Inspiração. Queria compartilhar com vocês algumas reflexões que estão aqui no Livro dos Espíritos e que muito me ajudaram nesses dias. São tantas as notícias que nos pegam de surpresa, que aumentam a nossa ansiedade, que nos afligem, sobre coronavírus, sobre as catástrofes das chuvas, sobre as guerras ainda existentes pelo mundo, as disputas de poder. E em meio a tudo isso, mesmo com o conhecimento espírita, a gente ainda se pega muito aflito, muito desesperado. Então é importante a gente refletir um pouco e tentar internalizar as coisas que a gente estuda para não entrar no mesmo desespero que a massa, no mesmo desespero das pessoas que talvez não tenham um ponto de vista espiritual ou não acreditem num ponto de vista espiritual que possa acalmar um pouco os seus corações. Então aqui, na Lei de Destruição do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta sobre os flagelos, essas catástrofes destruidoras, mas que pode se aplicar também a uma situação como essa, coletiva, de uma doença que surge num ponto do mundo e de repente começa a se alastrar como outras doenças que nós já tivemos na história da humanidade e que tantas e tantas pessoas sucumbiram a essa doença, que demorou para ter uma vacina, que demorou para ter uma cura. Então, pensa na situação atual e vamos tentar transpor isso para essa pergunta. É questionado por Allan Kardec aos espíritos: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? É a questão 738A. Durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude, ou seja, o espírito que somos é a nossa essência. O corpo é uma veste. Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam homens, o panorama é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Olha que interessante. Eu sei que não é fácil, a gente lê e é tão poético, é tão bonito, e eu sei que não é fácil no nosso dia a dia lidar com essa forma. Nós temos um instinto de sobrevivência super importante, nós temos os nossos laços de afeto que nos unem de uma forma tão especial às pessoas que amamos. E é natural que diante da perda, do afastamento ou diante das notícias, nós nos preocupemos conosco e com os nossos. E essa mensagem, essa reflexão não é para que a gente ache, não, então, né, já que o corpo é só uma veste, então eu não preciso lavar a mão, não preciso passar álcool em gel, não preciso ter nenhum cuidado, não preciso ir ao médico. Não é isso. Até porque nós temos algumas coisas a realizar aqui na Terra. Temos um tempo para realizar essas coisas e a ideia é aproveitar esse tempo. A ideia não é partir antes da hora, retornar ao plano espiritual antes da hora. Então a gente precisa sim cuidar desse envoltório, cuidar dessa veste, para que ela possa durar com qualidade, da melhor forma possível, o tempo que a gente tem para realizar o que viemos realizar. Mas um outro extremo desse não ligar, dessa falta de cuidado, é a gente também começar a achar que o corpo é o mais importante de tudo. É a gente entrar num cenário de desespero, como muitas pessoas que têm conversado comigo têm entrado,
numa certa paranoia de não vou mais sair de casa, não vou poder, né, ir para o meu trabalho, não vou poder pegar ônibus, meu filho não vai poder ir para a escola. Espero que não cheguemos a esse cenário. E ainda não estamos num cenário nesse nível de alarde, nesse nível de preocupação, da gente deixar de cumprir as nossas atividades, da gente achar que está tudo realmente fora da ordem. No olhar material, quando a gente fica preso só aos líderes políticos e a esse cenário, né, que os nossos olhos enxergam, isso gera um desespero na gente. Mas a gente precisa compreender que, mesmo quando tudo parece fora da ordem, existe uma ordem nesse aparente caos. Existe uma ordem na lei de destruição, existe uma ordem nos flagelos destruidores. Sejam flagelos absolutamente naturais, sejam flagelos ou sejam guerras, sejam coisas ocasionadas pelo homem, pela nossa imprevidência, pelo nosso descuido, pela má utilização do livre-arbítrio. Quando nós fazemos isso, Deus não nos deixa ao Deus dará. Deus não nos deixa simplesmente entregues à nossa sorte. Serão atraídos a essas circunstâncias aqueles espíritos que têm uma necessidade dessa circunstância, mas não por uma punição, mas por um aprendizado. Ou, inclusive, é o que ele vai falar adiante, espíritos que já desencarnariam. Então, assim, se não fosse aquele flagelo, se não fosse aquela doença, se não fosse aquela circunstância, ele já desencarnaria por uma outra forma. Afinal de contas, todos nós vamos desencarnar, todos nós retornaremos ao plano espiritual. Então, nós somos atraídos conforme as nossas necessidades íntimas. E o fato da gente desencarnar num cenário, por exemplo, de um coronavírus, de uma doença que chegou de um outro país e assolou aqui, enfim. Gente, não é isso, não é essa circunstância material que vai determinar a nossa experiência espiritual. É importante lembrar isso. Pessoas que desencarnam, né, que voltam ao plano espiritual numa mesma circunstância material, podem passar experiências muito diferentes, conforme o seu grau de maturidade, de consciência. Um pode passar um período de perturbação maior do que o outro, ainda que um esteja do lado do outro, ainda que aparentemente desencarnem lado a lado, a experiência íntima pessoal é sempre intransferível. É sempre algo que depende de inúmeras variáveis, sempre pessoais. Então tem outra questão também, que é bem interessante. A seguinte, a 738b. Mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Se considerasseis a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daríeis tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. E aí Kardec coloca ainda uma nota explicativa. Quer a morte venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando houver soado a hora de partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que parte ao mesmo tempo um maior número de pessoas. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la completamente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, diante de quaisquer notícias, de qualquer orientações, é sempre importante que a gente realmente tenha cuidado, né? Então, se o Ministério da Saúde está lá colocando orientações em relação a esses flagelos, em relação a uma doença, é claro que a gente deve seguir. O Espiritismo caminha a par, juntinho com a ciência. Longe de nós deixar de seguir orientações médicas, orientações da ciência, simplesmente dizendo, nossa, eu vou ficar aqui só na minha fé, não vou lavar a mão, não vou fazer nada, porque eu acredito que só me acontece o que é para acontecer. Não é assim que funciona.
Os médicos, as pessoas que estão trabalhando em prol da ciência, elas estão a par também do progresso. O Espiritismo caminha junto com o progresso. Eles são enviados também pela espiritualidade para ajudar a fazer cumprir as leis de Deus. Não nos esqueçamos disso. Então, é fazer no campo material o que nos cabe, a seguir essas orientações, mas acalmando os nossos corações, sem nos desesperar, sabendo que nos acontecerá o que deve nos acontecer na hora certa, da forma certa. Se alguém da nossa família, um conhecido, passar por uma experiência dessa, que não nos desesperemos também, que não nos rebelemos, porque Deus segue como sempre, seguindo a par do progresso, junto com as suas leis. Jesus segue no leme dessa embarcação, está tudo em ordem, mesmo que os nossos olhos consigam enxergar apenas o caos e a lei de destruição. Que nós nos acalmemos, que nós possamos fazer a nossa parte e ficar um pouco mais tranquilos diante de tantas e tantas notícias que chegam ao nosso conhecimento diariamente. Grande abraço a todos e sigamos estudando o Livro dos Espíritos, que traz tanta orientação, tanta sabedoria para os nossos dias. Grande abraço.